Não sei se você já passou por algo assim, mas sabe quando a gente se apega tanto a uma pessoa, a ponto de parecer que ela faz parte do nosso corpo, que os hábitos dela se misturam com os nossos e a vida de repente é um emaranhado de manias compartilhadas? É assim que me sinto desde que o Pedro se foi. A gente se conheceu na faculdade, em Curitiba. Eu, que sou do interior de São Paulo, e ele, um típico curitibano de apartamento, como ele mesmo dizia, com aquele jeitinho meio fechado no começo, mas que depois virava uma das pessoas mais acolhedoras do mundo. A gente morava junto há uns 5 anos já, num apartamento velho no AU, desses com janelão de madeira e uma vista linda para o Bosque do Papa. Nossa rotina era simples, mas era nossa. De manhã, o cheiro de café passado na cafeteira italiana que ele amava se misturava com o cheiro de pão de queijo que eu esquentava. Ele sempre deixava um bilhetinho na geladeira, coisa boba, tipo, não esquece de regar samambaia ou fui comprar pão, amo você. Coisas que, na época, pareciam tão banais, mas que hoje fazem um buraco imenso aqui dentro. Eu sou jornalista e ele designer gráfico, então nosso tempo era uma loucura. Às vezes a gente passava a noite em claro, cada um no seu canto da sala, trabalhando e conversando baixinho, com o som da chuva batendo na janela. O Pedro se foi de um jeito estranho, repentino. Um acidente de carro na Avenida Cândido de Abreu. Os jornais disseram que ele perdeu o controle numa curva e bateu no poste. A polícia fechou o caso como fatalidade. Mas para mim nunca fez sentido. O Pedro era um motorista super cuidadoso, daqueles que checava pneu antes de sair e nunca passava do limite de velocidade. A cena do acidente parecia outra coisa. A gente via nas fotos que o carro não estava tão amassado e mesmo assim ele se foi. Os dias depois do funeral foram um borrão. Eu mal saía do apartamento. Meus amigos tentavam me animar, me levar para sair, mas eu só queria ficar ali, no nosso cantinho, sentindo o cheiro dele nas roupas que eu ainda não tinha coragem de lavar. Foi aí que as coisas começaram a ficar esquisitas. No começo eram detalhes, tão pequenos que a gente até ignora. Sabe aqueles barulhos de casa velha, a madeira estalando, o vento que entra por debaixo da porta? Eu me acostumei com eles. Mas uma noite acordei com um cheiro forte de café. Aquela mesma mistura de café e pão de queijo. Levantei, meio sonâmbula, e fui até a cozinha. A cafeteira estava fria, vazia. O cheiro vinha do ar, como se tivesse impregnado nas paredes. E uma das xícaras de ágata que a gente tinha, a preferida dele, estava em cima da mesa. Eu tinha certeza que tinha guardado na louça. No dia seguinte eu fui ao cemitério. Eu tinha criado o hábito de ir lá, passar um tempo no túmulo dele. Sentar, conversar como se ele estivesse me ouvindo. A gente sempre foi muito de conversar, sabe? Eu sentia que ele ainda estava por perto, em algum lugar. Estava contando para ele sobre uma matéria que eu estava fazendo sobre um serial killer na cidade. E sobre o quanto era estranho a forma como o assassino parecia não deixar rastros. Quando, de repente, o celular que estava no meu bolso vibrou. Era uma notificação do nosso grupo de amigos no WhatsApp. Abri para ver. Tinha uma foto que o Pedro tinha tirado na praia de Guaratuba ano passado. Mas a legenda dizia: o culpado está escondido em um dos armários do cemitério. Fiquei gelada. O Pedro não tinha o celular dele. Ele estava enterrado com ele. Os policiais me tinham falado que o celular tinha sido destruído no acidente. Abri a conversa e digitei: quem mandou isso? E a resposta veio imediatamente: eu. Não sei se foi a falta de sono, o luto ou a loucura se instalando, mas eu comecei a me comunicar com o Pedro. Não de um jeito claro, mas com mensagens e fotos que apareciam nas redes sociais que ele ainda tinha conta. Mensagens enigmáticas que pareciam pistas. Todas as noites, antes de dormir, eu pegava o notebook dele e ficava esperando. As mensagens vinham, sempre curtas, sem nexo aparente, mas eu sentia que era ele. Uma foto do nosso antigo sofá com a legenda "Ele está de olho". Outra de um relógio de parede com a legenda "O tempo está acabando". Aos poucos eu comecei a ver um padrão. O serial killer que eu estava investigando e a morte do Pedro. Eu comecei a perceber que as pistas sobre a morte do Pedro estavam se misturando com a minha pesquisa. As mensagens do celular dele me davam pistas sobre o assassino. Eu estava completamente imersa, sem dormir e sem comer direito. E as aparições, que antes eram só cheiros e barulhos, foram se intensificando. Eu via sombras no canto do quarto. Uma vez um dos livros dele caiu da estante e se abriu numa página com uma passagem sublinhada. Era um trecho de um livro de detetive com a frase:
A verdade está nos detalhes que ninguém vê. A polícia nunca me levou a sério. Eu tentava falar com eles, contar sobre as mensagens, sobre a coincidência, mas eles achavam que eu estava delirando por causa do luto. E talvez eu tivesse mesmo, mas eu sentia que estava perto de algo. As pistas me levaram a um cara, um conhecido nosso, o Lucas. Ele era um designer que trabalhava com a gente em alguns projetos. As mensagens me levavam a ele. O que as mensagens me revelaram foi um segredo que o Lucas guardava. Ele era o serial killer. E o Pedro tinha descoberto. As pistas que o Pedro me davam eram a forma que ele tinha de me proteger, de me avisar sobre o assassino. As pistas eram complexas, mas todas me levavam a crer que o Lucas foi o assassino. Uma noite eu estava no apartamento, novamente, com o cheiro de café e pão de queijo no ar. Eu estava na sala, cercada de jornais e anotações. O silêncio da casa era sufocante. De repente a luz da sala piscou. Eu olhei para a porta da cozinha e lá, parado, estava o Pedro. Ele estava transparente, mas eu podia ver o rosto dele. Ele sorriu, aquele sorriso que eu tanto amava. A mão dele se moveu em direção à estante de livros. Eu olhei para a estante e um livro que eu nunca tinha visto antes, um livro de capa preta, estava lá. Eu me aproximei e o peguei. O livro era uma agenda de adereços. A capa era preta e o nome do Pedro estava escrito à mão, em uma caligrafia perfeita. Eu abri a agenda e na primeira página, em vez de um nome ou um número, havia um mapa. Não era um mapa de Curitiba, era um mapa de um cemitério. O cemitério que eu ia todos os dias. E o mapa levava a um túmulo. O túmulo de uma mulher. Meu coração disparou. Eu não sabia quem era aquela mulher, mas eu sentia que ela tinha algo a ver com o Lucas e com o Pedro. E que, de alguma forma, a morte dela estava ligada a tudo isso. Eu liguei para um amigo, um jornalista mais velho, e pedi para ele investigar sobre a mulher. Alguns minutos depois, ele me ligou, desesperado. Essa mulher, ela era a mãe do Lucas. Ela foi a primeira vítima do serial killer que você está investigando. O nome dela é Ana Cristina de Souza. Ele também me disse que ela tinha morrido há 2 anos e que o caso tinha sido arquivado. A polícia tinha dito que ela tinha se suicidado, mas a família dela nunca acreditou. A agenda do Pedro era a única coisa que podia me ajudar. Eu sabia que precisava ir para o cemitério, para o túmulo de Ana Cristina. No mapa havia um X em vermelho, no canto da lápide. Eu não sabia o que aquilo significava. No dia seguinte eu fui lá. A lápide estava velha e eu tive que limpar o mato que crescia ao redor. E lá, no canto da lápide, no local exato em que o mapa indicava, havia uma pequena pedra solta. Eu tirei-a e debaixo dela um envelope preto. Dentro do envelope preto, uma carta. Uma carta escrita pelo Pedro. A carta explicava tudo. O Lucas, o nosso amigo, era o serial killer. Ele matava pessoas que pareciam com a mãe dele, Ana Cristina. E o Pedro tinha descoberto isso. O Pedro estava prestes a entregar o Lucas para a polícia. Mas o Lucas descobriu e o matou. E por que ele me deu o mapa? Porque no cemitério, no túmulo da mãe do Lucas, ele tinha deixado as provas do que ele sabia. Ele sabia que um dia eu iria lá. A carta me deu todos os detalhes que eu precisava para incriminar o Lucas. E por incrível que pareça, as informações eram tão detalhadas que a polícia resolveu reabrir o caso. Eles foram até o apartamento do Lucas e encontraram as provas. Ele foi preso. O caso foi fechado. Mas para mim não. Ainda não. Porque a história, para mim, não terminou aí. Depois de tudo isso, as manifestações pararam. O cheiro de café se foi, o silêncio voltou a tomar conta do apartamento. Eu achei que ele tinha finalmente encontrado a paz. Mas uma noite, eu estava no nosso sofá, assistindo a um filme, quando a tela do computador, que estava ligado, se acendeu. E lá na tela estava uma foto. Uma foto de uma mulher. Uma mulher que eu não conhecia. Uma mulher que estava no cemitério, no túmulo da mãe do Lucas, na mesma hora em que eu estava lá. Ela estava segurando uma câmera e na foto ela estava me fotografando. A legenda dizia: "Eu sei o que você fez." E aí, o que você acha que aconteceu? Essa é a pergunta que me assombra todos os dias. A mulher, a foto, a frase, o que ela sabia? Será que o Pedro não estava mais me ajudando, mas sim me avisando que outra pessoa sabia o que eu tinha feito?
Será que tem mais alguém envolvido nessa história? Ou será que o Pedro me usou para se vingar de alguém e agora eu me tornei o alvo? Eu ainda não sei e talvez nunca saiba. E essa incerteza, essa dúvida, é o que me assusta de verdade. O que aconteceu na Avenida Cândido de Abreu? E quem é essa mulher? Queria te convidar a pensar nisso comigo. O que você acha que significa a última foto? E o que aconteceu de verdade no dia em que o Pedro se foi? Deixa a sua hipótese aqui nos comentários. Eu adoraria saber o que você pensa. O som do alarme do celular me tira de um sono pesado, quase como se fosse um soco no estômago. São 6h30. O sol ainda não deu as caras por completo, mas já clarei o suficiente para eu enxergar os contornos da minha pequena kitnet aqui em Santa Teresa, Rio de Janeiro. A brisa da manhã entra pela janela, trazendo aquele cheiro de mata misturado com o sal do mar. Uma combinação que só a gente aqui do Rio entende. Levanto, me espreguiço e vou direto para a cozinha preparar um café. Minha rotina é quase um ritual. Ligo o fogão, pego a garrafa de café que já estava pronta e esquento a água. Enquanto a água ferve, abro o armário e pego a caneca que a Isa me deu no último aniversário. É aquela de cerâmica, azul claro, com um desenho de um gatinho dormindo. A caneca é um dos poucos objetos que ainda me fazem sorrir, mesmo que seja por um instante. E, por falar na Isa, o buraco que a morte dela deixou em mim é um vazio que o tempo não consegue preencher, não importa o que digo. Fazem 2 meses que a minha irmã se foi. Foi uma morte misteriosa, para ser sincero. O laudo da polícia deu como morte acidental por afogamento no mar. Mas eu sei que não foi. Eu sinto. O corpo dela foi encontrado na areia da Praia da Barra, com a água pela cintura. A maré estava baixa e a ressaca fraca. Ela era uma ótima nadadora. Depois do café, pego minha bicicleta e desoladeira. É uma sensação de liberdade, de vento no rosto, que me ajuda a afogar a tristeza por alguns minutos. Enquanto pedalo, penso na Isa. Ela amava a praia. Era o lugar preferido dela. Eu sempre fui mais caseiro, mas ela me arrastava para lá de vez em quando. Lembro da nossa última vez, sentados na areia, vendo o pôr do sol. Ela me abraçou e disse: "Promete que nunca vai me esquecer, irmão?" Agora a rotina é quase monótona. Trabalho como programador numa empresa de TI, o que significa passar a maior parte do dia na frente do computador. As horas parecem se arrastar. O teclado faz um barulho monótono, o mouse clica e a tela brilha. As pausas para o almoço são solitárias e as noites são preenchidas por silêncio. A única companhia que eu tenho é a Isa, ou melhor, as lembranças dela. E de vez em quando algo bizarro acontece. Semana passada, por exemplo, o celular dela tocou. Eu juro que tocou. Tinha o nome dela na tela, Isa, com a foto dela sorrindo, a mesma que ela usava no perfil. O toque era a nossa música favorita, Tempo Perdido, da Legião Urbana. A campainha tocou 3 vezes e parou. Eu peguei o telefone, mas não tinha nenhuma notificação de chamada perdida. Eu pensei, ok, o luto tá me pegando de jeito. Eu conversei com a minha terapeuta, a doutora Mônica, sobre isso. Ela disse que é normal ter alucinações auditivas, que o cérebro tenta preencher o vazio deixado pela pessoa que se foi. Eu acreditei nela. Mas depois, o celular tocou de novo. Dessa vez foi no meio da noite. A campainha tocou e a tela acendeu com o nome dela, Isa. Eu juro que o toque era a nossa música favorita, Tempo Perdido, da Legião Urbana. Mas dessa vez eu atendi. Meu coração disparou e a única coisa que eu ouvi foi a voz dela, sussurrando, quase como se estivesse no fundo do mar. Ele tá mentindo. Ele tá mentindo. A ligação caiu. Eu liguei de volta. Nada. Telefone da Isa fora da área de serviço. A doutora Mônica disse que eu estava ficando paranoico, que o luto estava me fazendo ter alucinações auditivas. Mas eu sei o que eu ouvi. E agora as coisas estão ficando cada vez mais estranhas. Comecei a ter pesadelos. Não são pesadelos comuns, são sonhos lúcidos, daqueles que você sabe que está sonhando, mas não consegue acordar. E nesses pesadelos, eu vejo a Isa, com os olhos vidrados, me pedindo ajuda. No meu último pesadelo, ela estava no quarto dela, deitada na cama, com o lençol cobrindo a parte de baixo do corpo.
Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas e balançou a cabeça em sinal de não, como se quisesse me dizer alguma coisa. Quando eu tentei me aproximar, o lençol escorregou e eu vi. A barriga dela estava aberta. Aberta por dentro. Como se algo tivesse arroendo por dentro ou como se algo tivesse saído dela. Eu acordei suando frio, com a sensação de que algo muito, muito ruim aconteceu. Eu decidi investigar. A polícia encerrou o caso. O legista disse que o laudo não tinha nada de anormal, que a causa da morte era afogamento. Mas eu comecei a investigar por conta própria. Fui até o hospital onde ela foi levada. O médico legista não estava lá, mas o plantonista me atendeu. Ele era jovem, parecia ter minha idade. Quando eu perguntei sobre a morte da minha irmã, ele ficou estranho. Olhou para os lados como se tivesse com medo de que alguém nos ouvisse e me disse: "O laudo dela foi forjado. Ela não morreu afogada. Não posso te dizer mais nada. Vá embora. Agora." O desespero tomou conta de mim. Eu não sabia em quem confiar, o que fazer, como seguir em frente. Uma noite, enquanto eu estava no quarto, o telefone da Isa tocou de novo. Eu me encolhi na cama, assustado. O toque era nossa música, Tempo Perdido. A tela acendeu com o nome dela. Eu não tive coragem de atender. Mas a campainha tocou de novo, 3 vezes. Quando eu peguei o telefone, a tela estava preta. Mas eu vi um texto. Era uma mensagem de voz. Era a voz da Isa. Não era uma voz humana, era uma voz estranha, como se estivesse sendo distorcida. A voz da Isa dizia em meio a soluços: "Ele me matou. Ele me matou." A ligação caiu. Eu comecei a tremer. Quem é ele? Quem a matou? No dia seguinte, fui ao hospital de novo. O plantonista não estava lá. Perguntei sobre ele e a recepcionista me disse que ele tinha tirado férias por um tempo indeterminado. Eu procurei por ele na internet, mas não achei nada. Era como se ele nunca tivesse existido. Eu voltei para casa com o coração apertado. Eu não sabia em quem confiar, o que fazer, como seguir em frente. Na noite seguinte, o telefone da Isa tocou de novo. Eu não aguentei. Atendi. A voz dela era mais clara agora, mas não era uma voz humana. Era um som distorcido, como um ruído eletrônico. A voz disse com clareza: "Eu vou te ajudar a encontrá-lo, irmão. Vá ao nosso lugar, onde a gente viu o pôr do sol. Lá você vai encontrar a última peça do quebra-cabeça." A ligação caiu. Eu fui até a Praia da Barra, onde a gente costumava ver o pôr do sol. O sol já tinha se posto e o céu estava em um tom de laranja e rosa. Eu andei pela areia pensando na Isa, nas nossas conversas, nas nossas risadas. Eu me sentei na areia perto da água. O mar estava calmo. A ressaca era fraca. Eu fechei os olhos, lembrando do cheiro do sal e do barulho das ondas. E foi quando o mar trouxe algo até a beira d'água. Uma garrafa. Uma garrafa de cerveja. A garrafa estava fechada, mas tinha um pedaço de papel dentro. Eu abri a garrafa, peguei o papel. Era uma foto. Uma foto minha e da Isa, da última vez que a gente se encontrou na praia. E no verso, uma mensagem, escrita com a caligrafia dela: "O legista não me matou, irmão. Ele apenas me liberou. Quem me matou foi o mar. Ele está aqui. Ele me matou. Eu te amo e eu estou esperando por você." Eu não sabia o que fazer. O coração disparou. Eu levantei assustado e comecei a andar de volta para casa. Eu não conseguia pensar em nada, apenas na mensagem. "Eu estou esperando por você." A última peça do quebra-cabeça. Eu senti um arrepio na espinha. Era como se ela estivesse me chamando, como se ela estivesse me esperando para eu me juntar a ela no mar. Eu me virei e vi uma silhueta na beira da água. Era uma pessoa. Era uma mulher. A silhueta andou em direção ao mar. Eu me aproximei, a mulher parou e se virou. Era a Isa. Mas não era a minha Isa. Era uma versão distorcida dela. Os olhos dela estavam escuros, vazios. A pele estava pálida, quase transparente. Ela sorriu para mim, um sorriso frio e sem vida. E então, ela se virou e caminhou para o mar, lentamente, até desaparecer na escuridão.
Eu fiquei parado olhando para a escuridão do mar sem saber o que fazer. A Isa tinha morrido afogada. O legista tinha forjado o laudo e a mensagem dizia que o mar a tinha matado. Quem a matou? Quem está aqui? Quem me espera? O que a Isa queria me dizer? E mais importante, quem é ele? Será que ele é uma pessoa ou é algo mais? O que você acha que aconteceu? Será que o legista estava envolvido? Será que a Isa foi assassinada? Ou será que o mar tem alguma coisa a ver com a morte dela? Acha que o ele pode ser uma pessoa ou algo mais? Deixa sua opinião nos comentários. Vamos tentar desvendar esse mistério juntos? É estranho como a vida da gente vira de cabeça para baixo num piscar de olhos, né? Sabe, a gente tem uma rotina, uns hábitos, umas manias e, de repente, tudo muda. A minha mudou no dia em que o Daniel morreu. Eu moro aqui no interior de Minas, numa cidadezinha pequena, onde todo mundo se conhece. E o Daniel, o Daniel era meu vizinho de porta, meu melhor amigo desde a infância. A gente cresceu junto, jogando bola na rua de terra, roubando goiaba do quintal da Dona Joana e, mais tarde, dividindo os perrengues e as alegrias da vida adulta. Ele era tipo um irmão para mim. Morava sozinho na casa da família, uma casa antiga com um jardim enorme e uma jabuticabeira centenária. Tinha uma aura meio melancólica a casa dele, mas o Daniel era o oposto, vivaz, alegre, sempre com uma piada na ponta da língua. Até o dia do acidente. Foi um desastre de carro na estrada que liga a nossa cidade à capital. A polícia disse que ele perdeu o controle numa curva perigosa, dessas que o pessoal do local conhece e desvia. Mas o Daniel, que era um motorista tão cuidadoso, tão metódico, não teria cometido um erro bobo desses. Foi o que eu pensei e continuo pensando. No começo foi aquele baque, o velório, o enterro, a gente tentando se consolar, mas no fundo cada um no seu próprio buraco de dor. E a dor do luto, meu amigo, é uma coisa física. É um nó na garganta, um peso no peito. No começo eu nem conseguia comer direito. Minha rotina virou um borrão. Acordava e o primeiro pensamento era: o Daniel não tá mais aqui. O café da manhã, que a gente sempre tomava juntos, virou um ritual solitário. A gente se sentava na varanda da minha casa, tomando café coado e comendo pão de queijo da padaria do seu Zé, e o Daniel sempre me falava das plantas dele. Ele tinha essa paixão por orquídeas, e ficava horas me explicando os tipos, as cores, os cuidados. Depois da morte dele, a casa ficou silenciosa. O portão, antes sempre aberto, agora estava trancado. As orquídeas, antes vibrantes, começaram a murchar. Eu me sentia mal por elas. Pelo Daniel, por mim. E, sinceramente, comecei a sentir uma coisa que me deixou bem inconfortável. Uma pulga atrás da orelha. A história do acidente não batia. O delegado, ou seu João, era um amigo de infância do meu pai. Ele me chamou na delegacia para conversar. "Sinto muito pelo seu amigo, meu filho", ele disse com a voz embargada. "Mas o laudo é claro. Foi um acidente, sem mais." Ele me mostrou as fotos do carro, amassado, irreconhecível. Mas uma coisa me chamou a atenção. O retrovisor do lado do passageiro estava intacto. Intacto! O carro inteiro destruído e o retrovisor estava lá, preso no lugar. Eu comentei isso com um delegado e ele me olhou como se eu estivesse ficando louco. "Detalhes, meu filho, o perito não viu nada de anormal." Eu sabia que ele estava errado. O Daniel tinha uma mania. Ele adorava colecionar aqueles bonequinhos que a gente compra em lojas de souvenir. Ele tinha uma coleção enorme, de vários lugares. E o que ele mais gostava era de um bonequinho do Homem-Aranha, que ele mantinha pendurado no retrovisor. Eu me lembro dele me mostrando o bonequinho e me dizendo: "Esse aqui é o meu amuleto, cara. Me protege de qualquer coisa." Na foto do acidente, o bonequinho não estava lá. E nem o retrovisor estava quebrado. Eu comecei a me questionar. O que aconteceu com o Homem-Aranha? Comecei a fuçar. Fui até a casa dele com a autorização da família. O lugar estava exatamente como ele tinha deixado. As orquídeas murchas, o cheiro de incenso ainda pairando no ar. Mas eu não estava lá para lamentar. Eu estava lá para investigar. Comecei a olhar cada canto, cada gaveta. A maioria das coisas estava no lugar.
mas na mesa de cabeceira eu achei um caderno, as anotações dele. A maioria era sobre as orquídeas, mas as últimas páginas pareciam um diário. Ele estava preocupado com algo que eu estava observando. Ele escrevia coisas como: sinto que não estou sozinho, e é como se algo tivesse me seguindo. E a última frase me arrepiou. É a sombra. Ela me quer. Eu gevrei. O que era essa sombra? Comecei a pensar que o Daniel estava paranoico, talvez, mas o tom das palavras dele era de puro terror. E no meio do medo havia uma raiva, uma indignação. Ele escrevia sobre como eles estavam tentando esconder algo. E aí, a primeira coisa esquisita aconteceu. Eu estava na sala dele, olhando as fotos na parede. Uma foto nossa, de quando éramos adolescentes. Na foto, o Daniel estava rindo, um sorriso enorme. De repente, a moldura caiu. A foto estava intacta, mas a moldura se espatifou. Eu recolhi os cacos e quando peguei a foto, vi algo que me deixou gelar. A moldura estava quebrada, mas não por ter caído. Ela tinha sido quebrada na parte de trás, como se algo tivesse quebrado de dentro para fora, como se a foto tivesse sido forçada a sair dali. Isso foi só o começo. Na noite seguinte, eu estava na minha casa tentando dormir. O sono fugia de mim. Olhei pela janela e vi a luz do quarto do Daniel acender. Eu pensei que era a família ou a polícia, mas eu sabia que a casa estava vazia. A luz ficou acesa por alguns segundos e depois apagou. Aconteceu de novo. A luz acendia e apagava. Eu levantei, fui para a janela e vi. A luz acendia e apagava, como se estivesse tentando se comunicar em código. O que era mais assustador era que a luz parecia vir de dentro do quarto e não de um interruptor. Eu não sabia o que fazer. Comecei a me questionar se estava ficando louco. O luto pode fazer coisas com a gente, né? A gente pode ver o que não existe, ouvir o que não é real. Mas lá no fundo, eu sabia que não era a minha imaginação. Eu sentia que algo estava se manifestando. Uma noite, eu decidi ir até a casa do Daniel. Eu estava desesperado por respostas. A casa estava escura. Eu abri o portão e, de repente, o cheiro de incenso que eu tinha sentido antes ficou forte. O cheiro de incenso que o Daniel usava. A porta da frente, que eu tinha certeza que estava trancada, estava um pouco aberta. Eu empurrei e entrei. A casa estava silenciosa, a não ser pelo som do meu coração batendo forte no peito. Fui até o quarto dele. A janela estava aberta. Uma brisa fria entrava e as cortinas balançavam. E no chão, no meio do quarto, eu vi algo. Uma orquídea. Uma orquídea que o Daniel tinha ganhado no aniversário dele. Ela estava lá, no chão, intacta. E ao lado dela, o bonequinho do Homem-Aranha. Eu peguei o bonequinho na mão. Ele estava frio. E o mais estranho, o mais inacreditável, foi o que eu senti quando eu peguei. Eu senti uma energia. Não sei como descrever. Era como se as mãos dele tivessem sobre as minhas. Eu fechei os olhos e foi aí que eu ouvi a voz dele. Não era uma voz na minha cabeça. Era uma voz real, clara, no meu ouvido. O retrovisor. Eles o quebraram para esconder. Não foi acidente. Essa foi a voz dele. E logo depois eu ouvi um barulho vindo da sala. Eu gelei. Eu não estava sozinho. Eu corri para a sala. As cortinas balançavam. E na parede, em cima de uma mancha de umidade, eu vi as iniciais de um nome, escritas com o que parecia ser sangue. As iniciais de um político local, conhecido na cidade. O mesmo político que tinha uma empresa de construção que estava querendo comprar a casa do Daniel há anos. Eu olhei para as iniciais, para o bonequinho na minha mão, para a orquídea no chão. Tudo se encaixou. O acidente não foi um acidente. Foi um assassinato. Alguém o tirou da estrada, quebrou o retrovisor para que a prova não fosse achada e depois encenou o acidente. E a sombra no diário dele era a sombra de quem estava o perseguindo. E agora, o Daniel, mesmo depois de morto, estava me dando as pistas.
Eu não posso te contar o que aconteceu depois disso. Isso é para uma outra conversa, talvez. O que posso dizer é que no dia seguinte, a mancha de sangue na parede tinha sumido. Não tinha nada. E o bonequinho do Homem-Aranha que o tinha pegado estava de volta no retrovisor do carro dele. O retrovisor que estava intacto. Como se o Daniel quisesse me mostrar que eu não estava louco, mas que eu tinha que ter cuidado. E aí, eu te pergunto, o que você acha que aconteceu? Acredita que era o Daniel tentando se comunicar? Ou será que era só a minha mente pregando peças em mim, lidando com o luto de uma forma bizarra? Fica à vontade para deixar sua opinião e hipóteses aqui nos comentários. Eu preciso de todas as teorias possíveis. E assim encerramos nosso episódio de Relatos Reais. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários a que horas você está assistindo esses relatos e de onde. Vamos nos conhecer. Espero te ver por aqui mais vezes, hein? Vou deixar 2 vídeos bem bacanas aqui para vocês conferirem, beleza? Fui!